pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre Jesus conhece o futuro, trazendo aqui para vocês uma continuidade das nossos devocionais sobre o Evangelho segundo Marcos. Lembrando sempre que Marcos apresenta Jesus como o servo leal, o servo fiel, fiel aos propósitos divinos, fiel a tudo aquilo que o Pai conferiu a ele na sua vida e obra aqui na terra. Então preste atenção, nós já vimos o capítulo 13, de 1 até o versículo 13, onde Jesus aqui traz, através de um sermão profético, alguns elementos acerca do futuro, das coisas que ainda vão acontecer. Algumas delas aconteceram logo em seguida às palavras de Jesus, como por exemplo, Jesus liberou a palavra profética, de que não haveria pedra sobre pedra no templo de Salomão, que foi reerguido, na verdade foi reerguido por Esdras, Neemias, Zorobabel, aqueles três levas que vieram do cativeiro e restauraram todas as coisas em Israel. E foi reformado também o templo por Herodes, o tetrarca. Mas no ano 70 depois de Cristo, esse templo que eles tanto se gabavam, os judeus se gabavam, se orgulhavam, foi destruído segundo as palavras de Jesus. E aí logo em seguida, os discípulos pedem para Jesus: Jesus, quais são os sinais da tua vinda? Quais são os sinais do final dos tempos? E Jesus começa a trazer que haveria guerras, rumores de guerras, que haveriam terremotos, calamidades, uma série de coisas no final dos tempos. Além disso, falsos cristos, situações adversas. Os crentes seriam perseguidos por causa da sua fé, mas Deus os levaria diante de tribunais, diante de autoridades, para que eles proclamassem o evangelho do reino, os grandes feitos de Jesus. Seria necessário, antes da volta de Jesus, que o evangelho fosse pregado a todas as nações. E Jesus também diz que os discípulos não precisavam se preocupar, porque ao abrirem as suas bocas, por terem o Espírito Santo dentro deles, o próprio Espírito colocaria as palavras corretas dentro de cada um deles, dentro das suas bocas, na proclamação desse evangelho, de quem foi Jesus, da obra de Jesus. E no final, aqui no versículo 12 e 13, a Bíblia também revela que nos últimos dias, bem como também nos dias dos apóstolos, no início da igreja primitiva, haveriam levantamentos de pais contra filhos, filhos contra pais, marido contra mulher, e todas aquelas confusões que às vezes são causadas dentro das casas, dentro das famílias, por causa do nome de Jesus, porque alguém dentro da sua família se posicionou pelo evangelho, pela graça de Deus, se posicionou em Cristo. Então haveriam algumas situações crônicas dentro da família, inclusive familiares nos entregando, diante de autoridades, em meio a perseguições. E nós sabemos que em meio à história da igreja, tudo isso aconteceu. É o que revela o versículo 12 e 13. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os primogenitores, ou seja, contra os seus pais, e os matarão. Olha só, até confusões a ponto de pais matarem filhos e filhos matarem pais. Isso, às vezes, a gente percebe esse tipo de situação de perseguição por causa do evangelho, por causa de um posicionamento diante de Deus contra demais religiões, por exemplo, no mundo islâmico, Às vezes um membro da família se converte, entrega sua vida para Jesus, e a família não aceita que ele, que era do islamismo, se transforme em cristão, e por isso perseguem, são capazes, levam diante das autoridades religiosas islâmicas, e também muitas vezes até matam seus próprios filhos por haverem se posicionado do lado de Jesus, por se tornarem cristãos. Isso acontece, irmãos, até hoje. Muitos países árabes, olha o que está acontecendo lá no Afeganistão, o Talibã perseguindo. Olha o que houve na época da Síria, através do Estado Islâmico, ali no norte do Iraque. Quantas e quantas perseguições, quantos e quantos cristãos morreram por causa do Evangelho. Tudo isso é cumprimento das palavras proféticas de Jesus de Nazaré com relação ao final dos tempos. E no 13 do Evangelho de Marcos, capítulo 13, diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Olha que ensinamento tremendo, irmãos. A Bíblia está dizendo que só será salvo, ou seja, desfrutará da vida eterna com Cristo Jesus no céu, aqueles que perseverarem quanto à sua fé, a sua vida com Deus, até o fim das suas vidas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta você começar bem na vida cristã e terminar mal, ou no meio do caminho desviar, apostatar da fé e se mergulhar novamente no pecado, nas coisas erradas. Como tem gente hoje se desviando, como tem gente hoje apostatando da fé, abandonando a fé cristã e achando ainda que está indo para o céu. Irmão, não é assim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, diz o texto sagrado, estes serão salvos. Só tem salvação quem persevera ao longo da sua vida cristã quanto à sua fé e seu posicionamento com Deus. E aí nós vamos começar o texto de hoje, o versículo 14. O texto sagrado começa a falar sobre o anticristo. Preste atenção às palavras proféticas, porque Jesus conhece o futuro. Jesus é o próprio espírito da profecia. Em Marcos 13:14, o texto sagrado, está aqui a Bíblia: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Quem é, primeira pergunta, o abominável da desolação? O abominável da desolação, irmãos, está lá no livro de Daniel, Daniel 9:27, Daniel 11:31 e Daniel 12:11 menciona acerca do anticristo. O abominável aqui da desolação é uma referência, né, do anticristo que está lá em Daniel 9:27, como nós acabamos de falar. Então, num determinado período, desse período chamado tribulação, que é um período de 7 anos proféticos, princípio de dores, depois a grande tribulação, 3 anos e meio, princípio de dores, 3 anos e meio, finais, a grande tribulação, um período total chamado período tribulacional, tribulação ou 70ª semana de Daniel, dentro dos eventos proféticos, dentro da escatologia bíblica. Escato, últimos dias; logia, ciência, o estudo acerca dos últimos dias. Nós vemos que esse abominável da desolação, o filho da perdição, o filho da iniquidade, o anticristo, um personagem, não é um espírito, também é um espírito, mas também vai ser um personagem profético que vai acontecer no final dos tempos, nesse período tribulacional. Ele vai estar onde não deveria estar. Onde é que ele vai estar que não deveria estar? É no templo que será restaurado em Israel. Israel, né, a nação de Israel, restaurará o terceiro templo, e ele, exigindo adoração para si, é o que diz o texto sagrado, vai profanar o templo depois de 3 anos e meio. Primeiro ele vai firmar uma aliança com os israelitas, com os judeus, depois vai quebrar essa aliança, desejando total adoração para si, profanando o templo, estando no terceiro templo, que será restaurado. Então, diz o texto sagrado, aqueles que estiverem na Judéia, ou seja, aqui Israel, né, na Palestina ali, fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que significa isso, irmãos? O anticristo vai perseguir quem não aceitar a sua adoração, ou seja, ele vai fazer com que todas as nações, povos e raças adorem ele como o Deus encarnado, como se fosse o Cristo prometido a Israel, como se ele fosse o próprio Deus, o anticristo, ou seja, o falso Cristo, como se ele fosse Deus, como se ele fosse um homem Deus, como se fosse Jesus de Nazaré. Mas é um falso, é um farsante, é um enganador que quer promover ao longo de toda a terra idolatria. Pessoas se ajoelhando diante dele, adorando a sua imagem, a imagem da besta, profanando o templo do Senhor. E nós não estaremos aqui, graças a Deus, mas aqueles que assim estiverem, se não se dobrarem diante do anticristo, sofrerão, como diz o texto sagrado,
fujam para os montes, porque o anticristo com seus exércitos, com as suas forças policiais e militares vão estar perseguindo aqueles que não se dobrarem diante dele. Olha o que diz o 16: e o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Quer dizer, não vai dar tempo de nada, a pessoa vai ter que fugir com aquilo que ela tem na mão, com aquilo que ela tem, né? Vai ter que fugir para o campo, para os montes. Não adianta olhar para trás. No versículo 17: ai daquelas que estiverem grávidas e daquelas que amamentam naqueles dias. Por quê? Porque uma mulher, quando está grávida, quando está com o ventre, né, ou grande, ou que acabou de gerar um filho, ela fica fragilizada, né, para correr, para escapar, para fugir. Por isso esse ai de Deus aqui, ai daquelas que estiverem grávidas. Então a tribulação será um período onde as mulheres não deveriam se engravidar, e aquelas que estiverem grávidas sofrerão situações crônicas, complicadas, diversas, pela fragilidade de ou estar com a criança pequenininha ou com a barriguinha ali inchada para correr. Imagina uma mulher grávida correndo, fugindo do anticristo, fugindo dos exércitos desse filho da perdição que é o anticristo. Aí vem o 18: orai para que isso não suceda no inverno. Imagina você fugir, correr em meio ao gelo, em meio ao inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Olha o que diz o texto sagrado, irmãos. Esse período tribulacional será um período tão terrível, de juízos terríveis. A Bíblia fala em Apocalipse dos 7 selos. A Bíblia fala também em Apocalipse das 7 trombetas. E a Bíblia fala de juízos ainda piores no final dos 3 anos e meio finais, as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Uma tribulação como nunca houve na história humana, na história da criação, desde o princípio do mundo, ou seja, desde lá do Gênesis. Nunca houve um juízo, uma tribulação tão grande aos seres humanos. Então, esse Covid, essa pandemia, isso que nós estamos enfrentando, pequenos terremotos para lá e para cá, irmão, isso é apenas sinais das dores de partos, mas ainda não é a tribulação. A tribulação será um período terrível. Graças a Deus, eu creio, a igreja será arrebatada antes do período tribulacional ou no meio, mas eu creio que é antes. Pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja será transladada, arrebatada, levada aos céus antes do período tribulacional, conforme nos ensina Apocalipse capítulo 3, onde ali no texto sagrado a Bíblia diz que Deus irá poupar a sua igreja, os seus filhos, das tribulações que virão sobre essa terra. Nós cremos que ali é uma referência da proteção do Senhor sobre a sua igreja, aqueles que foram fiéis, aqueles que estiverem vivos nesse momento profético onde seremos arrebatados, porque a tribulação será terrível. Nunca jamais haverá um período tão terrível sobre a face da terra, é o que diz Marcos 13, 19. Tanto é que no 20 diz assim: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ou seja, 7 anos proféticos, se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, ou seja, toda a humanidade se acabaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Aqui nós vemos uma referência de que haverá sim salvação no período tribulacional. Daqueles que ficarem para trás, se arrependerem e crerem no evangelho pregado pelos 144 mil selados, judeus escolhidos a dedos, cheios do Espírito Santo, que estarão por toda a terra, pregando o evangelho do reino, o evangelho do Messias Hamashia, do Messias prometido a Israel, que virá no final do período tribulacional. Ou seja, os eleitos aqui serão poupados desse período terrível. Os eleitos aqui ou serão martirizados por causa da sua fé, ou então serão poupados por Deus de forma sobrenatural. E é claro que algumas consequências, obviamente que a nível global, sofrerão também, mas serão poupados, guardados, preservados de forma sobrenatural, porque são eleitos de Deus, são aqueles que ele escolheu nesse período profético dos 7 anos. Por isso que Deus abreviou
tais dias, senão não escaparia ninguém, não se salvaria ninguém nesse período tribulacional. Aí surgiu 21, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque na verdade não é o Cristo, é o falso Cristo, o anticristo, o filho da perdição. E haverá, antes do anticristo se levantar, também outros ao longo da história, sempre houve, sempre haverá, ainda mais se intensificando agora, no período final, nesse tempo da última colheita, ainda mais, nós já lemos no comecinho desse capítulo, haverá falsos cristos que enganarão a muitos, é o que diz o texto sagrado, pois surgirão, aqui no 22, falsos cristos, falsos profetas, se possível enganarão até os eleitos. Olha só, irmão, falsa profecia, falsos profetas, como tem nos dias de hoje, no seio da igreja, em todos os lugares, homens e mulheres que falam abobrinhas, falam coisas como se fossem de Deus, sendo que Deus não falou a elas. Toma muito cuidado, meu irmão, não saia falando para os outros coisas que Deus falou, se Deus não falou. São falsos cristos, falsos profetas, homens e mulheres que estão por detrás de um espírito de engano, promovido pelo espírito de anticristo, por esse espírito terrível de iniquidade, promovido pelos falsos, pelo próprio Satanás. A Bíblia está dizendo que se possível fosse, para enganar, se possível, até os próprios eleitos, ou seja, muitos cristãos fiéis, pessoas que tiveram um novo nascimento, pessoas que conheceram a Jesus, o poder do Evangelho, infelizmente, por não terem discernimento espiritual, por não conhecerem profundamente a palavra de Deus, muitos deles serão enganados pelos anticristos, pelos falsos profetas, porque a Bíblia diz que eles operarão sinais e prodígios capazes de enganar até os próprios eleitos, se possível até os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito, diz o Senhor. Então, Jesus aqui está dizendo de forma profética, ele é o próprio Espírito da profecia, Jesus conhece o futuro, Jesus está nos dando sinais dos finais do tempo. Alguns sinais são antes do arrebatamento da igreja, outros sinais são, como nós lemos aqui, no período tribulacional. Outros sinais profeticamente que Jesus liberou aqui, começaram a acontecer pós a ascensão de Cristo, ao longo da história da igreja, até os dias de hoje. O perfil profético está aí, o tapete está aberto, tapete profético, o tempo do acontecimento com relação às coisas do fim, estão aí diante dos nossos olhos. Rumores de guerras, terremotos e todas essas coisas terríveis. Então, estejamos atentos, estejamos avisados, coloque em ordem a tua vida, a tua casa, o teu coração. Jesus está voltando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Conserta a tua vida, não seja enganado por falsos profetas, não seja enganado por aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus, não seja enganado por pessoas escrupulosas que vão usar muitas vezes textos equivocados, textos fora do contexto, ou até as suas próprias almas depravadas, corrompidas, a fim de ganharem a primazia, chamarem a atenção ou suprirem as suas carências afetivas, emocionais, através de enganos, mentiras, às vezes até sinais e prodígios enganosos, promovidos por demônios no tempo de fim, a fim de enganar até os eleitos. Ou seja, até aqueles que nasceram de novo, até aqueles que firmaram uma aliança com Jesus. Não se deixe enganar. Seja fiel à palavra, seja fiel, procure uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, que pregue o verdadeiro evangelho em cima da palavra, assim como nós estamos fazendo, querido. Seja fiel, persevere até o fim, como nós lemos hoje, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Que você desfrute da vida eterna, que você seja salvo, entregando a tua vida e o teu coração a Jesus de Nazaré, que você venha conosco, seguir a palavra de Deus, participar de uma comunidade de fé, firme, forte, crescendo, amadurecendo, se fortalecendo do Senhor e na força do seu poder, para que você possa resistir os dias maus que ainda virão. As situações ainda crônicas ainda aumentarão, porque a Bíblia diz em Mateus 24,
Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria e o pecado, a iniquidade se multiplicaria. É o que diz o texto sagrado. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz Cristo Jesus, não passarão. Ele é quem conhece o futuro. Ele é o próprio Espírito de profecia. Por isso, creia no que diz a Bíblia Sagrada. E se prepare para o arrebatamento da igreja, para a volta de Jesus. Jesus está voltando para buscar uma noiva adornada, lavada pela palavra, cheia do Espírito Santo, da graça e da glória do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço para a Jaque, para o Daniel, para a Carla Ribeiro, Marcos Celestino, a Laís Gomes, o Raide Jofre Rodrigues, a Regiane Grilo, o Fábio Alvarenga, querido, precioso, o Nando Garcia, a Nena Guzmão, a Neide Robles, todos os nossos amados irmãos estão online conosco. Compartilhe esse link, você que nos assistiu, compartilhe esse link com outras pessoas. Eu quero deixar aqui embaixo todo o link de descrição com as nossas redes sociais. Se você também quiser ofertar, semear na nossa vida, tem todas as informações aqui embaixo de como você pode fazer isso, nosso endereço, as nossas redes sociais, para que você possa crescer e florescer no Senhor, para que você possa permanecer firme, perseverar até o fim, para que no dia que Jesus voltar, você não seja pego de surpresa, pelo contrário, seja arrancado dessa terra, levado para os céus, e lá nós estaremos participando do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, triunfaremos junto com ele, celebraremos a vitória do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus de Nazaré. Aquele que conhece o futuro, aquele que é o Espírito da própria profecia, aquele que nos salvou, nos resgatou e em breve voltará. Te prepara para encontrares com o Senhor Jesus. Coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua vida. Jesus está voltando e em breve voltará para nos buscar. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. O nosso site, onde você encontra artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça do pastor Giovanni para abençoar sua vida e seu coração. Nós temos 8 cursos de graça no nosso site, casanarrocha.com, e ali também tem todas as informações da nossa vida, do nosso ministério, endereço da igreja, tudo aquilo que você precisa saber para estar caminhando conosco em graça, sabedoria e unção no Senhor. Quero terminar orando pela sua vida. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui na tua presença. Obrigado por esse texto profético. Nós sabemos, ó Deus, à luz da história da igreja, da história humana, à luz da tua palavra, que nenhuma palavra que saiu da boca de Jesus, o Espírito da profecia, a própria personificação da verdade, caiu por terra. Todas as palavras proféticas liberadas pelo Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel e a nós, se cumpriu, está se cumprindo diante dos nossos olhos e há de se cumprir cada uma delas, porque Jesus é fiel. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece cada um daqueles que estão me ouvindo nas suas dificuldades, mazelas, lutas, tribulações. Por isso Jesus opera milagres, maravilhas, sinais, derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção sobre cada um deles, Pai, manifestando o teu poder, a tua glória, as tuas maravilhas, a tua unção, as tuas bênçãos. Faz a tua obra, Pai, que a tua palavra vivifique os corações, alinhe cada coração com os céus, manifestando a tua graça, a tua glória, a tua unção, o teu poder. Vivifica a tua noiva, a tua igreja, lava-nos pela tua palavra, alinha o nosso coração com os céus, conserta todas as coisas na nossa vida, a fim de que sejamos encontrados fiéis, perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor, para quando Jesus voltar, estejamos preparados, limpos, sarados, purificados, lavados pelo sangue de Jesus, para que possamos nos encontrar com Ele lá nos céus, na glória eterna, em nome de Jesus. Senhor, abençoe cada irmão e irmã que se propôs no seu coração estar dizimando, ofertando, semeando nessa casa pastoral, nesse ministério que o Senhor tem confiado a nós. Abençoa cada um deles, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos sobre os teus filhos, de tal forma que haja abastança, provisão, milagres, sinais, prodígios,
cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, manifesta o teu poder, a tua glória. É o que nós te pedimos de todo o coração. Traz a resposta, produz sinais, prodígios, maravilhas. Se creres, verás a glória de Deus. Nós queremos ver a manifestação da glória e do poder de Deus em cada casa, em cada lar, em cada família. Pai, abençoa em nome de Jesus os teus filhos e aqueles que não se converteram. Venha, ó Deus, ao teu reino, ao reino da tua glória, ao reino do Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, um dia abençoado, uma semana abençoada para você. Você que chegou agora no final, volte esse vídeo, assista tudo de novo, para que você possa compreender o que nós ensinamos hoje. Jesus conhece o futuro, parte 3, é o tema da nossa ministração no dia de hoje, tá bom? Um abraço, beijão, Deus os abençoe, amém e amém.